Olá, essa é mais uma revisão de conteúdos da disciplina Administração de Materiais, desta vez falando sobre o tema estoque de segurança. O estoque de segurança é quase que onipresente nas organizações. Ele representa aquela quantidade adicional, extra, de materiais que são mantidos em estoque para cobrir situações de risco, situações em que pode haver falta de produto. Ele é muito comum. Basicamente, todas as organizações mantêm esse estoque. O grande problema reside no fato de não calculá-lo corretamente, gerando problemas como um baixo estoque de segurança, que ainda assim vai gerar falhas, ou um estoque de segurança muito alto, que pode ocasionar sobras de produtos e elevação dos custos. Dentre os principais motivos que levam uma organização a gerar um estoque de segurança estão os atrasos no lead time, ou seja, o atraso de entrega pelo fornecedor do produto solicitado, rejeições de lotes, que acontece quando o fornecedor entrega o produto no prazo, porém ele apresenta algum problema técnico que inviabiliza o uso, necessitando de tempo para o conserto. Problemas internos ocasionados na fabricação de itens, quando são itens de produção própria, e principalmente variações para maior na demanda. Esse é o grande problema. A demanda é prevista, mas essa previsão não é totalmente assertiva, não é e nunca será 100% confiável. Variações irão acontecer. Quando a variação acontecer para baixo da média, não há nenhum problema. A grande questão ou a grande dificuldade reside no momento em que a variação acontece para quantidades acima da média. Se isso ocorrer e a empresa não tiver um estoque de segurança, ela está assumindo um risco elevado de falta de produtos. Por isso, então, que se procura determinar técnicas que possam ser aplicadas para quantificar de uma maneira adequada, sem excessos nem falta, o estoque de segurança. Dentre essas técnicas, a mais comum é aquela que prevê um grau de atendimento, usando princípios de estatística para determinar qual é o melhor estoque de segurança para a empresa. Em uma abordagem simples, o estoque de segurança geralmente é calculado utilizando-se o desvio padrão, que na estatística é chamado de uma medida de dispersão. Ele é calculado com base na variação dos valores que ocasionaram uma média. Lembrem da nossa aula de previsão de demanda, que a maioria das técnicas de previsão de demanda são realizadas a partir do cálculo de uma demanda média. Se existe a média, existe também o desvio padrão. Existe essa variação que precisa ser observado. O desvio padrão vai se comportar normalmente de uma maneira uniforme, representando aquilo que é chamado em estatística de distribuição normal. Esse gráfico, o famoso gráfico boca de sino, representa esse comportamento. Podemos supor um produto que tenha, por exemplo, uma demanda média de 1.000 unidades. A demanda média estaria no centro desse gráfico. E um desvio padrão de 50 unidades. Isso significa que as variações vão acontecer em escalas de 50 para cima e para baixo da média. Nós teríamos então à direita da média no gráfico mais um, mais dois, mais três desvios padrão e à esquerda da média a variação acontecendo para baixo dela, então menos um, menos dois, menos três desvios padrão. No nosso exemplo, um produto com demanda média de 1.000 unidades teria no campo mais um desvio padrão à direita, sendo o desvio padrão 50, 1.000 mais 50, 1.050 unidades. E à esquerda da média, 1.000 menos 50, 950 unidades na área de menos um desvio padrão. Como essa distribuição é normal, ela segue uma padronização. Então nós podemos sempre afirmar que a quantidade de eventos que vão acontecer dentro desses intervalos, entre a média e um desvio padrão, entre um e dois desvios padrão e assim por diante, é uma quantidade fixa. Por exemplo, no nosso caso aqui, entre a média e um desvio padrão, nós temos uma probabilidade de 34,1% de ocorrência. Digamos que a nossa demanda tenha sido de 1.000 unidades e o nosso desvio padrão em 50. Qual é a probabilidade de que o próximo evento, no caso a nossa próxima demanda, oscile entre essa quantidade, entre 1.000 e 1.050 unidades? Essa probabilidade é 34,1%. Avançando um pouco mais, a média está exatamente no meio das probabilidades. Então, à esquerda da média nós temos 50%, à direita da média também nós temos 50%.
Vamos então determinar qual é a probabilidade de que no próximo período o evento, no caso a demanda, fique entre 0, que seria o mínimo, e o valor médio, que é 1.000 unidades. Essa probabilidade é exatamente de 50%. E qual seria a probabilidade da nossa demanda ficar entre 0 e 1.050 unidades? Lembrando que 1.050 unidades corresponde no nosso gráfico ao campo mais um desvio padrão. Essa probabilidade seria de 50%, que seria a probabilidade até a média, mais 34,1%, ou seja, totalizando 84,1%. Nós podemos agora estender essa análise para qualquer campo. Então, qual a probabilidade da demanda ficar entre 0 e 1.100 unidades no próximo período? Lembrem, nosso desvio padrão é 50. Então, se nós pegarmos a média 1.000 mais 50, que é um desvio padrão, teríamos 1.050. Pegarmos mais 50, nós estaremos em mais 2 desvios padrão. Podemos observar no gráfico que o valor 1.100, a média, mais 2 desvios padrão, está coberto por uma área que tem 50% até a média, mais 34,1%, mais 13,6%, ou seja, 97,7%. Logo, a probabilidade da demanda variar no próximo período entre 0 e a média mais 2 desvios padrão é de 97,7%. Ou ainda, fazendo a leitura para o tema de nosso interesse, se eu mantiver um estoque de segurança equivalente a 2 desvios padrão, eu terei uma probabilidade de atendimento ou uma probabilidade de que esse estoque seja suficiente de 97,7%. Essencialmente, essa é a forma de analisar essa situação. Porém, nós temos que considerar que dentro das organizações, a análise geralmente acontece no sentido contrário. Você não determina quantos desvios padrão você quer de estoque de segurança para verificar qual é o nível de atendimento que ele vai lhe dar. A análise é inversa. Você determina o nível de atendimento que você quer e aí verifica nessa tabela qual é a quantidade de desvios padrão que serão necessários para suprir aquela sua demanda. Então, para resolver isso, existe uma tabela chamada tabela K, ou denominada aqui por nós de tabela K, que resume como essa análise é feita. Vejam que essa tabela, para cada valor de K, para cada valor de K corresponde a um nível de confiança. Então, usando como exemplo 90%, K 1,282. Ela quer dizer que se eu pretender manter na minha organização um estoque de segurança com nível de confiança de 90%, ou ainda com um risco de falta no caso de 10%, eu deveria deixar em estoque 1,282 desvios padrão. Né? Vocês lembram? O nosso valor de 2 desvios padrão era 97,7. Se nós observarmos aqui na tabela, nós vemos que o 97,5 é 1,96, ou seja, está muito perto daquele 97,7 que nós fazemos. E esse é o grande segredo. Eu determino, como gestor, qual é o nível de confiança desejado ou necessário para suprir o meu mercado, e através dessa tabela, que é fixa e é universal, eu consigo verificar qual é a melhor probabilidade, ou qual é o nível de estoque de segurança necessário para atingir aquele percentual de confiança desejado, utilizando ou levando em consideração o coeficiente K, o número de desvios padrão necessário. No nosso exemplo, digamos que a empresa desejasse um nível de confiança de 99%. Então ela teria o seu desvio padrão de 50 peças e um coeficiente K para 99% equivalente a 2,326 desvios padrão. Então, voltando lá à nossa análise, ela precisaria calcular o seu estoque de segurança multiplicando o seu desvio padrão pelo valor de K. No caso, 50 vezes o 2,326, que é o equivalente a 99%. Esse procedimento simples garantiria à empresa a manutenção de um estoque de segurança adequado. Apesar de parecer complexo, esse tema, depois de alguma prática, se torna relativamente simples. Existe no nosso material de sala de aula, nas apostilas, uma explicação detalhada também,
além de exemplos, atividades de aplicação que facilitam bastante o entendimento do tema. Agradeço a todos pela visualização de mais essa aula e nos veremos em breve com mais uma revisão. Obrigado.